O final da terceira temporada de Demon Slayer trouxe uma das maiores reviravoltas da série, que foi a Nezuko no seu momento de maior sacrifício, tendo conseguido conquistar o Sol. Só que justamente pela cena do sacrifício ter sido extremamente dramática, é natural que a gente como espectador se sinta enganado quando ela simplesmente aparece depois de ter se tornado imune ao Sol sem qualquer explicação para isso. Só que apesar de ter parecido uma solução desesperada da autora, né, o famoso Deus Ex Machina, revendo alguns conceitos e revisitando algumas falas de dentro do mangá, parece realmente fazer sentido que a Nezuko tenha se tornado a primeira na história a ter conseguido conquistar o Sol, e foi algo que inclusive me fez mudar de opinião e aceitar essa virada do final da terceira temporada. Então, por mais que pareça bizarro eu vir aqui dizer isso pra vocês, mas sim, parece que eu estava errado. E nesse vídeo eu vou dizer pra vocês o porquê. Bom, todo mundo sabe que a principal fraqueza de um demônio é o Sol. É por isso que não existem demônios por aí durante o dia. Essa é uma fraqueza muito específica e o maior problema que o Muzan tentou contornar durante anos. Sua busca pelo lírio da aranha azul, a planta que salvou a sua vida, foi em parte porque ele pensou que isso o ajudaria com a sua fraqueza à luz do Sol. O que é irônico, né, ele pensar isso e a princípio nem parece fazer sentido, já que a culpa dele ter se tornado um demônio com essa fraqueza teria sido justamente por causa dessa flor. Então, a princípio, ele poderia pensar que deveria ficar longe dessa flor, né? Mas tudo bem. Provavelmente ele imaginou que manipulando a flor de uma maneira mais inteligente e quem sabe testando em outros demônios primeiro, ele não poderia chegar numa conclusão, numa solução para ele, né? Então faz sentido, ainda mais que essa era a única alternativa que ele tinha. Enfim, no último capítulo do mangá descobrimos que esse lírio da aranha azul floresce somente durante o dia e por isso o Muzan nunca conseguiu encontrar uma flor sequer durante todos esses séculos, mesmo tendo procurado pelo Japão inteiro, porque ele não podia procurar durante a luz do dia. Uma boa desculpa, né? Convenhamos. Inclusive, esse lírio costuma aparecer bastante nos animes, né? Só que com a sua coloração original, sendo chamado na vida real de lírio da aranha vermelha. Essa flor normalmente simboliza a morte por ser uma flor venenosa e já apareceu no anime de Dororo, Tokyo Ghoul, The Promised Neverland e no Yasha, pra quem é da minha idade, e também no anime Jigoku Shoujo. Não é o Jigoku atual, né? O Jigoku Shoujo, que pouca gente conhece. Só que em Demon Slayer, essa flor tem uma coloração azulada, justamente o contrário da sua versão original, que simboliza a morte, nesse caso simbolizando a vida. Só que o objetivo do Muzan muda completamente depois dele ver a Nezuko conquistando o Sol no final da terceira temporada, no momento em que o Tanjiro se viu no maior dilema da sua vida, tendo que proteger a sua irmã do Sol ou partir em direção ao Rantengo e garantir que ele fosse morto. No fim do dia, né, ou melhor, no amanhecer do dia, alguém ia acabar morrendo nessa história, e como o Tanjiro não conseguia tomar a decisão que ele sabia que precisava tomar, a Nezuko vai e chuta ele pra longe e toma a decisão por ele. Foi uma cena bem chocante a gente ver a Nezuko sendo toda queimada e o Tanjiro sem querer olhar para trás porque ele sabia que ele ia hesitar. Se ele olhasse para trás, então ele só parte em direção ao Rantengo e finalmente finaliza ele. Logo depois, a gente vê ele caindo em lágrimas no chão, uma cena bem triste mesmo, né, dele sentindo o luto pela sua irmã, até que ela surge do horizonte completamente regenerada e sendo capaz de falar. Algumas pessoas podem ter pensado que a Nezuko voltou a ser capaz de falar por ela ter voltado a ser humana, só que não, ela continua sendo um demônio, tanto que a gente ainda vê as presas, né, na boca dela. A diferença é que ela assume nesse momento uma expressão mais delicada para ressaltar o seu lado humano, né, dela nessa cena. E sobre a habilidade de fala dela, a gente argumentou no último vídeo que ela só não tinha o hábito de falar porque ela vivia com um caralho de um pedaço de bambu na boca, e isso fez com que ela perdesse um pouco da prática com as palavras, e por isso ela volta falando meio enrolada, até porque ela ficou literalmente 2 anos, pelo menos 2 anos, né, com aquele bambu na boca, então é natural que ela perca um pouco do jeito.
E claro que ela já teve outras oportunidades de falar mesmo depois dela ter se tornado um demônio, já que pelo menos algumas vezes, né, durante as lutas ela acabava perdendo o bambu. E em relação a isso a gente pode argumentar como a personagem da Nezuko se assemelha muito com certas práticas de monges budistas, tanto a sua prática não verbal quanto a sua prática de não comer carne humana. Lembrando que o budismo, inclusive, é uma religião muito presente no Japão. E explicando para vocês, monges budistas são conhecidos por abandonar os prazeres e desejos mundanos que são praticados pela maioria das pessoas. Já a Nezuko decidiu por não consumir carne humana e se comprometendo com um jejum permanente, tendo treinado o seu corpo e o seu espírito. Esses monges, eles também são conhecidos por passar períodos extremamente longos em meditação, suprimindo a própria fome e realizando votos de silêncio, enquanto a Nezuko a gente viu que passou seus primeiros 2 anos como demônio em sono profundo para ajudar a suprimir o seu desejo por carne humana, semelhante às meditações de longo período realizada pelos monges. Então, apesar do bambu e o sono profundo serem e continuam sendo, né, ferramentas e um recurso narrativo muito fácil para inibir o problema que é você ter a Nezuko como um demônio perto do Tanjiro e de outros humanos também, quando a gente para pensar no significado dessas decisões e escolhas de roteiro, é que a gente passa a entender que existe um propósito maior naquilo tudo que acaba enriquecendo a obra na sua aparente simplicidade. Agora, sobre a Nezuko ter conseguido conquistar o sol ao contrário do lírio da aranha azul, realmente, né, nunca foi dada nenhuma explicação dentro do mangá, o que deveria ser um crime, né, convenhamos. Mas, apesar da gente não ter tido uma explicação exata e essa virada tenha parecido, né, mais um ato de desespero para não ter que matar a Nezuko naquele momento, dá pra gente chegar numa explicação para isso. Primeiro que a Nezuko ela descende de uma família de usuários da respiração do sol. A gente viu, né, como seu antepassado aprendeu a usar a respiração do sol com o Yorii-ichi, e depois essa prática foi sendo passada a cada geração através da chamada Dança do Deus do Fogo. Então essa proximidade com o sol que a família Kamado sempre teve provavelmente serviu como um facilitador para que a Nezuko pudesse ter se tornado imune. E a gente pode imaginar que isso aconteceria com literalmente qualquer usuário da respiração do sol que se tornasse um demônio também. Então seria bem plausível se isso tivesse sido inserido como uma regra dentro da história, que usuários desse tipo de respiração, que não é qualquer respiração, né, mas sim a primeira de todas, teriam essa facilidade maior em conseguir conquistar o sol caso eles viessem a se tornar demônios. Só é uma pena, né, que não aconteceu, mas ainda assim um bom argumento. E o grande catalisador para que a Nezuko pudesse conquistar o sol teria sido o fato dela sempre, desde sempre, tentar manter o seu lado humano ainda vivo e não cedendo aos seus instintos de demônio, e essa humanidade tendo se intensificado ao máximo no momento em que ela se sacrifica pelo seu irmão, e talvez por isso foi exatamente naquele momento que ela conseguiu conquistar o sol, porque ela manteve o seu lado humano até o último segundo da sua vida, e por isso ela voltou a adquirir essa característica comum dos seres humanos. Então, essa é uma lógica que internamente acaba funcionando muito bem dentro da história. Tudo bem, o caso da Nezuko é um caso sem precedentes, o que acaba gerando aquela sensação de que a Nezuko foi um caso especial só por causa do roteiro, só porque a autora quis assim. Mas tudo isso acaba fazendo um certo sentido, só é uma pena, né, como eu falei, que isso nunca tenha sido devidamente explicado dentro da história. E outra coisa, claro que existem outros demônios bons, como a própria Tamayo, que também procura agir como uma humana na medida do possível, né? Então, por que ela não poderia conquistar o sol também? Isso talvez porque ela não descende de uma família de usuários da respiração do sol e porque ela já consumiu carne humana no passado e hoje ela ainda continua consumindo sangue humano, mesmo que só o mínimo para ela conseguir sobreviver, mas ainda assim ela não se enquadra no mesmo exemplo da Nezuko que a gente está teorizando aqui, pelo menos nesse contexto. Então, galera, sim, como eu falei,
É até estranho eu dizer isso, mas sim, eu estava errado. Quando a gente para pra pensar no contexto como um todo e pelo menos dá o benefício da dúvida para o anime, para a história, a gente até que chega numa explicação relativamente plausível e coerente dentro com a narrativa da obra. Agora eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, e se você quiser ver os últimos vídeos que saíram aqui no canal, eles vão aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!